entendi que muitas pessoas não estavam preparadas assim para um processo seletivo, numa entrevista de emprego, né? Eles não tinham esse conhecimento dessa importância de ter um diferencial. Como é que eu entendi isso? Bom, eu passei, acho que metade da minha vida procurando vivenciar a profissão certa, né? Encontrar a profissão certa. E aí eu tive várias profissões, né? Eu gostava de muitas coisas e acabei aí atuando em várias profissões diferentes, em diferentes áreas. E assim, em dois momentos da minha vida, eu passei por como se diz assim, por momentos de gestão, né? Eu trabalhei como gestora. Uma foi num projeto e outra foi numa escola, numa instituição. E ali uma das minhas responsabilidades era contratar e demitir pessoas, né? Junto com a equipe. Então, assim, a equipe anunciava, né? Fazia ali a campanha. A gente né, recebia os currículos, né? Muitas pessoas mandavam os currículos, então a gente selecionava esses currículos e marcava as entrevistas. E aí, nessas entrevistas, eu perguntava para as pessoas, gente, qual que é assim, quem é você? Quais são as suas habilidades, né? E aí as pessoas, muitas vezes, elas não sabiam responder, elas vinham uma chuva de informações, às vezes muito confusas, né? Porque tudo que elas falavam era o que estava no currículo. Então elas falavam sobre a formação escolar, falavam das empresas onde elas tinham trabalhado, elas falavam sobre tudo que estava ali no currículo, os cursos técnicos, né? Se sabia falar uma língua ou não. E, assim, as habilidades técnicas. E aí eu percebi que elas pouco sabiam sobre elas mesmas, né? Elas não sabiam sobre a essência delas, elas não sabiam sobre os talentos que elas tinham, ou tinham dificuldade de expor isso. Então, assim, qual que é o erro, um grande erro, assim, das pessoas? É só investir em hard skills, né? Em habilidades técnicas, não investir em habilidades comportamentais, no autoconhecimento, para se descobrir, para entender quem sou eu, quais são os meus talentos, quais são as habilidades, em que eu sou bom de verdade, né? E também, uma coisa muito importante, essas pessoas, eu percebi que elas não tinham uma visão clara do futuro. E aí, gente, para quem assim não tem uma visão clara do futuro, qualquer coisa serve, né? E aí o risco de insatisfação é muito grande no decorrer do caminho, porque as coisas não estão alinhadas com o que ela quer lá no futuro. E aí, assim, por que eu tenho que ser, então, um profissional diferenciado? Porque o mercado de trabalho está em mudança, né? A gente sabe, não é novidade para ninguém que, principalmente com essa pandemia, né, e com a tecnologia que está em desenvolvimento o tempo todo, o mercado vem mudando, né? O mundo vem mudando, o mercado de trabalho tem exigido algumas coisas diferentes, né? Então, assim, carreiras, elas estão sendo revisadas por uma nova realidade de trabalho, né? As empresas estão sendo reformuladas. E aí existem pesquisas que dizem assim, que no futuro o indivíduo ele vai ter até 5 profissões diferentes, né? Isso se não estiverem atuando as 5 simultaneamente, né? Em diferentes áreas. Então, assim, existem novas demandas, existem novos modelos de mercado, né? Novos modelos de negócio. E a crise, ela dá oportunidade para quem consegue aproveitar, né? Então, assim, principalmente para o empreendedorismo, muitas pessoas resolvem empreender, às vezes desengavetar algum projeto que estava ali, né? Que nunca teve oportunidade de desenvolver. Então, de repente, uma crise traz essa oportunidade de colocar isso em prática. E, assim, trabalhar criatividade, de repente trabalhar com um propósito de vida maior, né? E o digital. O digital e o home office são coisas que estão muito, muito, muito em alta, certo? Então, assim, no meio acadêmico, nas escolas, né? As aulas EAD, as plataformas de ensino,
o Zoom, as pessoas tiveram que aprender a mexer nessas plataformas, nessas coisas todas, né, tecnológicas. E o digital, assim, o que a gente aprende no digital hoje é muito efêmero, né? Assim, o conhecimento, ele tem uma duração de validade diferente de uma faculdade que a gente aprendeu lá atrás. Então, quando a gente estudava, estudava lá, estudei lá na faculdade, eu entendia que todo aquele conhecimento, eu tinha uma duração aí de uns, sei lá, uns 10 anos, até fazer uma pós, uma especialização, uns 20 anos, enfim. No digital, não. No digital é tudo muito rápido, né? Tudo que a gente aprende hoje, talvez daqui a pouco a gente vai ter que aprender outras coisas ou modificar esse aprendizado, né? Tudo muito diferente, muito rápido. Então, assim, por isso que novas habilidades vêm sempre sendo exigidas, tá? Por exemplo, assim, pensamento crítico, vendas, negociação, comunicação, falar em público, criatividade, análise de dados, né? Gestão de equipes, lideranças, o empreendedorismo, são todas essas habilidades aí que a gente chama de habilidades comportamentais, né? Algumas são habilidades comportamentais, a gente chama de soft skills. E aí, todo mundo conhece, né? Pessoas que, não sei, eu imagino, né? Que todo mundo conhece, ou se não passou por isso, pessoas que foram demitidas agora por conta, né, desse novo mercado, né, ou por causa da pandemia, ou que resolveu empreender, ou que vai ficar então trabalhando permanentemente em home office, né? Ou então pessoas que criaram produtos digital, às vezes pessoas que têm sei lá, é biólogo, mas daí resolveu virar palestrante, ou uma nutricionista que resolveu criar um produto digital, um personal trainer, né, que criou um curso online, né, isso tá muito em alta. E também olha, a plataforma de ensino, né, eu vejo pelos meus filhos, todos eles estão estudando com aula EAD, né, tiveram que aprender a mexer aí com plataforma o Microsoft Teams, né? E todos os professores engajados em aprender a mexer nessas plataformas todas, né? Então, assim, todo mundo conhece, tá vendo que isso é realidade, tá vendo que isso acontece de verdade, né? E aí, a pergunta que eu te faço é o quanto você tá preparado, o quanto você se sente seguro para entrar nesse novo mundo, né? Você se sente seguro cognitivamente, né, ou emocionalmente, você está tranquilo para uma entrevista de emprego hoje, né, para agarrar essa oportunidade? E assim, o que te diferencia dos teus concorrentes, né, das pessoas que estão ali disputando talvez uma vaga com você, ou um espaço nesse mercado, né, tão louco agora? Então, assim, o quanto você vem se preparando para isso? E eu quero te dizer que, assim, o que te diferencia das outras pessoas, na realidade, são as tuas escolhas, né? Se elas estão integradas com aquilo que você mais gosta e sabe fazer, tá? Esse vai ser o teu diferencial. E a tua preparação técnica, mas também a tua preparação emocional, tá? Isso vai fazer toda a diferença para você. E assim, eu sei o que é não estar preparada, tá? O que é não ter autoconhecimento e não estar alinhada com o futuro. Porque eu passei por isso. E eu te garanto que não ter essas coisas assim na nossa mão traz muita insatisfação, né? Traz desgaste emocional, traz desgaste financeiro. Quais desgastes emocional? Infelicidade, estresse, frustração, cansaço, falta de identificação com aquilo que você está fazendo, né? Falta de planejamento, falta de resultado. Isso é muito chato, é muito ruim. Mas o que acontece? Na verdade, é falta de preparo e falta de visão de futuro, né? As coisas não estão alinhadas, então não faz sentido para você. Você precisa mudar para começar a fazer sentido. Então, assim, eu já senti tudo isso e eu já desisti muitas vezes, né? Eu já atuei em várias profissões que, no fundo, ali não faziam muito sentido para mim, né? Eu já fui gestora, eu já fui professora, eu já fui empresária, já trabalhei com projeto. Então, assim, não estava alinhado com o que eu queria, na realidade, né? Mas aí, a minha vida, na verdade, mudou,
mudou a minha chave quando eu tive um contato muito forte com o autoconhecimento, que me possibilitou ali o conhecimento das minhas habilidades, né? Eu entendi quais eram os meus talentos, no que eu era boa, eu entendi que eu precisava ter um diferencial, então, para me colocar no mercado de novo, né? Já que eu tinha desistido de tudo aquilo, então eu falei assim, não, vamos trabalhar agora para eu entender como é que eu vou entrar de novo no mercado. E aí aliar todos esses novos conhecimentos, tá? Com as experiências que eu já tinha, né? E aí a coisa começou a acontecer, começou a tomar um corpo. E tudo isso começou num processo de coaching, tá? Eu fiz um processo de coaching individual que me trouxe toda essa bagagem, todo esse conhecimento. E aí eu te pergunto de novo, né? Quanto que você tá preparado para encarar essa realidade, né? O que te diferencia dos teus concorrentes, né? Dos outros candidatos que, se você estiver em busca de uma vaga. Gente, o processo de coaching individual é um processo que acontece em 10, 12 sessões, então são alguns meses até você conseguir vivenciar essa mudança, né? Então, assim, trabalha o quê? Você enxerga o teu estado atual, o que você está vivendo hoje. Então, todos os teus desgastes emocionais, todos os teus desgastes financeiros, você olha para o resultado que você está tendo hoje ali e aí você enxerga aonde que você quer chegar, né? Você alinha com o teu futuro. Então, quando você identifica teu estado atual, teu estado desejado, você consegue traçar um plano, né? Um plano de ação para conseguir fazer essas mudanças. E nessas mudanças você descobre seus talentos, né? Autoconhecimento puro, você descobre seus talentos, potencializa, trabalha esses talentos no que você já é bom e elimina o que te impede, né? Então a tua visão fica muito clara. Onde que eu quero chegar, fica muito claro. E aí o coaching integral sistêmico, né, trabalha a razão e a emoção de uma forma sistêmica. Esse é o processo de coaching, por isso que ele tem um resultado tão impactante, assim, tão forte na nossa vida. E assim, hoje eu trabalho como coach porque... Eu sou jornalista, né, gente? Mas assim, hoje eu trabalho como coach porque eu vejo que essa transformação ela é real. E eu tenho essa missão de trazer luz na vida das pessoas, né? A minha missão hoje é trazer luz principalmente nessa parte de carreira, porque foi aonde eu mais sofri na minha vida, né? Quantas coisas eu tive que modificar, eu tive que transformar para alcançar os resultados que eu queria, né? Que eu precisava alcançar. Então, assim, hoje, nessa jornada de carreira e profissão, eu quero trazer uma condição especial para vocês que estão me assistindo, né? Uma maneira mais acessível e uma maneira de alcançar mais pessoas com esse objetivo. Porque o processo individual, ele é maravilhoso, né? Ele é ótimo, mas assim, ele requer um investimento, porque é exclusivo, né? A pessoa tá ali 1 hora e meia exclusivamente com você, como um professor particular, como um mentor, como um consultor, né? Então tem o seu valor. E aí, o meu objetivo aqui é abrir um grupo, né? Trabalhar toda essa parte de carreira, de autoconhecimento voltado para a carreira em grupo. E aí eu consigo diluir, então, esse valor, né? E aí as pessoas também têm os mesmos resultados, porque as ferramentas são a mesma, né? E ainda tem todo um network, né? Trabalhar em grupo é gostoso, é legal, né? Então, assim, vou abrir, mas é para aqueles que realmente querem, né? Que estão comprometidos com essa mudança, com essa transformação, comprometidos consigo mesmo, com o seu autoconhecimento, comprometidos, né? Em encontrar o seu diferencial, né, comprometido com um futuro rico, de abundância, né, de prosperidade, de viver o extraordinário, viver o melhor, né,